Voltamos para o nosso último bloco desta aula, lição número 5, a cura do filho do oficial e do paralítico de Betesda. A sua escola dominical, também a sua célula missionária, tem o apoio do nosso material didático para estudar a Bíblia. E junto comigo hoje, nos dando o ar da graça, brilhantando a nossa aula, pastor Alessandro Miranda. Mais uma vez, bem-vindo, pastor. Estamos juntos e agora para falar do Betesda, o tanque. O tanque famoso, né? Quantas vezes já ouvimos mensagens sobre este assunto, né? É verdade. Então, o fato é, um tanque era um ajuntamento de pessoas em situação deplorável. Imaginar a cena, talvez a gente lembre hoje de algum cenário que aconteça nas nossas cidades, né? No Brasil, infelizmente, ainda é realidade. Quase que um pronto-socorro a céu aberto, com doentes pelos corredores, paralíticos, leprosos, coxos, cegos. Era uma superlotação, literalmente, né? Nos bastidores eu brinquei falando a Santa Casa de Misericórdia, era Betesda. Exatamente o significado, né? Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia, porque o projeto Santa Casa no Brasil, ele aconteceu por esse intuito, de ter misericórdia de pessoas que não tinham acesso e eram pessoas em doenças com estado terminal. Porém, uma característica peculiar de Betesda, à margem do tanque, é que era uma fila quilométrica, uma multidão cercava o tanque, não tinha um ordenamento para aquilo e não tinham médicos atendendo as pessoas para que a fila andasse. Era quase uma crendice. Apenas crendice. Era quase uma crendice. Que via o anjo, quando veio o anjo, aquela disputa... E vinha, por fé, existia... Não é a questão, né? Se veio ou não veio. O importante é que apenas um era curado de cada vez. De cada vez, e subtende-se aí que pelo menos um ano se passava, não tem um tempo exato. Mas há quem diga também que nunca chegou a... Era só a expectativa, era só a crendice. E imagine, esse é o contraste, né? A crendice popular, a necessidade real... Ali era legítima a necessidade de que todos aqueles sejam endinheirados, que tinham pessoas para lhe jogar dentro do tanque, sejam os abandonados, como que nós vamos ver, mas eram necessidades legítimas. E a percepção de Jesus ao passar por ali não foi uma percepção indiferente. Jesus provou realmente o seu olhar diferenciado como homem, como Deus, na hora que passava ali e enxergava aquela multidão. Como é que o olhar de um cristão, como Jesus, como de fato devemos ser, sobre essas necessidades sociais, sobre quem está numa situação mais desfavorável do que a nossa? Qual deve ser o nosso olhar, se for semelhante ao de Jesus naquele episódio? É interessantíssimo que a Bíblia não diz se o homem nasceu com um problema físico ou se ele foi submetido a essa doença com o passar do tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava há 38 anos naquela fila. Há quase 4 décadas, quase 40 anos. E Jesus destaca-se aqui 2 características. A primeira que você colocou, ele olhou com compaixão. E segundo, ele conheceu a necessidade daquele homem. Então, nós, se somos verdadeiramente cristãos, eu sou um cristão de verdade, vale lembrar que eu não serei conhecido por ser cristão. Eu, por exemplo, já estaria fora, porque eu estou careca. Então, se eu sou conhecido por ser cristão, porque vou usar o cabelo igual o cabelo de Jesus, como assim? Eu serei conhecido por ser cristão porque eu vou usar a mesma roupa que Jesus usava? O comprimento da roupa? Eu sempre pergunto, quem tem uma foto de Jesus? Todas as pessoas que o contemplaram fisicamente também não estão mais nessa geração, já morreram. Então não tem como eu dizer que serei conhecido, o meu cristianismo será identificado por isso. Mas o meu cristianismo ele é muito mais identificado pela compaixão. A compaixão por cada necessidade da humanidade. Tem uma frase poderosa que diz assim, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas ao teu redor vão ler. E se as pessoas estiverem lendo você, o que elas estão lendo? Jesus, quando olhava-se para ele, liam amor, lia-se compaixão. Era assinado, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E estou aqui para te servir. Exatamente. E ele interfere ali naquela situação que nós conhecemos, né? Essas mazelas que até hoje chegam, nada mais são que para a igreja oportunidade de revelar compaixão e para o mundo a consequência do pecado, né? Porque
É o ambiente que o pecado nos proporcionou. Se pensarmos que a criação que fomos, para a qual fomos feitos, né? Jesus, como nós vimos, o verbo criador, não nos planejou para isso. O que deu errado? O que saiu do projeto para que fosse necessário uma casa de misericórdia onde as necessidades são muito maiores do que a capacidade de solucionar os problemas? Nada mais é do que a consequência do pecado. Né? Verdade. O pecado é a maior doença que nós temos. Nos afastou do projeto de Deus de uma tal forma que, se não for a compaixão do próprio Deus, que chamamos de graça, estaremos todos nós como aquele paralítico, né? A vida inteira aleijados, sem poder caminhar. E na esperança de que algo aconteça. E de uma crendice, né? E partindo agora para o objeto do milagre, que foi aquele paralítico, a abordagem de Jesus foi interessante, né? Porque a vontade que nós temos às vezes é de caprichar na doutrina. A gente vê alguém necessitado ali, a gente quer olhar e discutir ali se ele é pré, se é pós algo, né? Se ele é simpático a um autor, o outro autor cristão, a um líder religioso ou outro, ou a uma igreja ou outra. E aí, pastor? Qual foi a pergunta que Jesus entrou ali, assim como ele teve estratégia para falar com a samaritana, para falar com o centurião, para falar com Nicodemos, ele também teve uma estratégia para falar agora com alguém que estava numa situação totalmente rebaixada. Ele veio com argumentos teológicos ou foi mais objetivo? Ele é sempre surpreendente, né? Jesus chega e você foi assim cirúrgico nessa análise. Ele não disse assim, você conhece a Assembleia de Deus? A igreja que eu faço parte, eu estou fundando uma igreja aqui e quero te convidar para ir lá, porque se você for lá, a gente tem um programa que vai poder te aplicar uma injeção e talvez você seja curado. Eu vou te dar um diploma de teologia no PEC, aí depois você vai poder ganhar nada. Jamais. Não foi ele sequer se preocupou se o homem iria acompanhá-lo, iria aceitá-lo. Chegou e disse assim, é como se ele dissesse, eu tenho amor para dar, tem alguém precisando de amor? Eu tenho amor para dar. Amar, fazer o bem, tem uma frase, né, secular que diz fazer o bem sem olhar a quem. Jesus é isso. Ele chegou, querem ser curado? Parece até brincadeira, né? Não, eu estou fazendo aqui. O paralítico, a situação do paralítico é complicada, porque ele não respondeu a pergunta de Jesus. Ele explicou a situação, né? Às vezes quem está numa situação de extrema necessidade, ele nem sabe o caminho da sua solução. Tanto que ele foca no problema o tempo todo, né? Jesus já apontou a solução. Talvez a esperança já tivesse acabado. Acabado, já pensou? Ele está numa fila quilométrica. A sua esperança está baseada numa crendice. Ele está desfavorável a tudo. E Jesus pergunta, querem ser curado? Eu estou aqui, mas ninguém me joga. Vida, céus, né? É a hiena que reclama, né? Mas Jesus, mais uma vez, atravessa, inclusive, os paradigmas anti-autoestima daquele jovem, quem sabe seja até a idade, a vida inteira, mas que tivesse muito tempo, aquele senhor de 38 anos e mais um pouquinho. Você para perceber que Jesus gera um diálogo, e aí, ou seja, o pessoal se liga muito nos poetas que passaram há pouco tempo, como Shakespeare diz assim, com o tempo você aprende que falar faz bem para aliviar as dores da alma. Jesus já fazia isso. Ele conversou e o cara contou a história dele para ele e ele ouviu. Às vezes, na minha época de criança, hoje é o SUS, na época era o INAMPS, INAMPS, né? Aí a mamãe levava a gente ali na Alcindo Cacela, você entrava no consultório do médico, os médicos me perdoem, hoje não é mais assim, mas a brincadeira era que ele já estava com a metade da receita pronta. O que é que você tem? Toma, pode ir, compra isso daqui. E depois de tudo isso, a ordem de Jesus que soluciona o problema, né? E eu queria compartilhar com a igreja agora que nos ouve, agradecer a sua presença. Depois de conhecer a situação, Jesus olha para o problema e diz, Tom, levanta e anda. Jesus não está interessado, assim como hoje, em apenas lhe colocar um quadrado teológico. Nós aprendemos a doutrina, nós temos segurança daquilo que ensinamos e somos ensinados, porém, o maior está por vir, que é aquele que te diz hoje, levanta e anda, ser curado. Seja curado hoje, irmão, seja curado hoje, minha irmã, e Deus te abençoe na sua escola dominical. Viva de uma forma extraordinária. A sua lição tem recursos para você explorar muitos outros temas. E nós nos encontramos na próxima escola dominical.